Para gravar que eu dei. Vi, eu vou colocar a Simone primeiro e depois você, tá? Porque eu falei mais com a boca, para variar. Sim, você não vai passar nada, né? Só liberei o microfone. Oi. E agora, tá me ouvindo? Estamos. Ah. Tudo bem? Tudo. Eu tô aqui namorando você falando. Saudade das aulas. A Simone está lá fazendo o curso, por isso que ela vai, na verdade, a Simone, ela vai, na verdade, contar um testemunho, né? Que louco, né? Ela vai contar um depoimento, ela vai contar um pouco a trajetória dela como físio, da fisiocular, o tema da palestra dela é assim, da fisiocular à neurovisão, qual que foi as dores dela, então ela não vai apresentar nada, ela vai conversar, porque ela tem um bom rapport, tá? Que ela é baiana, tudo bom? Na verdade, ela não é baiana, ela é do mundo, ela não tem sotaque, tá? Aí ela vai contar para vocês. Então, ela tá ali toda despojada porque ela tá fazendo o curso fora também. E aí é com tu agora. Tá bom. Então, gente, para quem não me conhece, me chamo Simone, sou de Salvador. Entrei na Neurovisão em 2017, acho que sim. Foi 2017, Lê? Eu acho que sim, né? Porque essa pandemia a gente perde noção do Eu tempo. acho que foi Mas acho que foi 2017. Acho que foi final de 16, início de 17, uma coisa dessa. acho que foi final 16. Isso. E aí a minha história com a neurovisão é a seguinte, né? Eu fiz a formação em fisioterapia oftálmica. Isso foi em 2015, quando eu fiz a formação em oftálmica. A formação era formação simples, né? De 2 semanas de aula. E depois voltei para Salvador, né? Para tentar aplicar nos pacientes, que era a área que eu tinha, né, realmente procurado. E como foi que surgiu esse desejo, né, por essa via, né, por esse sistema, que é o sistema visual? Foi quando eu me deparei com pacientes, né, com baixa visão, e principalmente pacientes com glaucoma e bebês, né, no hospital pediátrico da cidade. E eu ficava me perguntando, como é que eu vou estimular esse bebê? Né? Se esse bebê não tem essa aferência visual, essa informação visual, como era que eu estimulava esse bebê? E daí eu fui procurar, né, parceiros, pessoas que trabalhassem com isso. E fui na cidade, lá tem um instituto, né, que trabalha só com esse tipo de paciente, né, paciente com cegueira, né, e outras alterações visuais. E chegando lá, eu pensei que eu ia encontrar pessoas que pudessem me auxiliar de como trabalhar com esse perfil de paciente, me trazer, né, mão para isso, né, um pouquinho mais de experiência. Mas chegando lá, né, por ser um centro de referência, eu pensei que encontrasse tudo isso, né, pelo menos informações. E me deparei com um local onde realmente não tinham pessoas preparadas para o neurodesenvolvimento e esse perfil de paciente por essa ótica, né, da reabilitação, mas pensando mais no desenvolvimento neuropsicomotor. E aí foi aí que eu comecei a procurar e encontrei a fisioftálmica e fui fazer essa formação. Ao retornar para o Salvador, eu percebi que realmente ali seria muito pouco, né? Porque a fisioftálmica a gente trabalha muito pensando só em músculo, né? Em alguns testes que não iam fazer sentido para mim enquanto pediatria, por exemplo, para avaliar bebê. E aí eu disse, não, deve existir outra coisa, até porque para o olho funcionar, ele precisa de um comando. O músculo não funciona sozinho, se não tiver comando. E aí foi aí que eu encontrei, né, o Leandro, né, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava dirigindo, aí comecei a escutar uns podcasts dele, ele tinha vários, né, ainda tem, né, Lê? Vários podcasts, e eu dirigindo e ouvindo ele falar, eu, meu Deus, encontrei alguém que fala sobre o que me deixava inquieta. E ali no carro mesmo, eu procurei o telefone dele, né? No Instagram, não me lembro quando foi que eu encontrei o contato do Leandro, acho que foi um grupo grande que tinha de WhatsApp. E aí consegui o número dele, entrei em contato, liguei para ele imediatamente, ele me atendeu. E aí ele falou sobre a neurovisão.
e que naquele mês mesmo, tipo assim, faltavam 15 dias, ia começar a turma. Eu disse, eu vou. Aí eu cheguei em casa, falei para minha mãe, eu disse, minha mãe, eu vou. São quase 2 anos indo para São Paulo todo mês. Ela, minha filha, é mesmo? Você vai todo mês? Eu disse, eu vou. Naquela época eu pensei assim, meu Deus, como eu não sei, como vai ser todo mês ter que ir para São Paulo, né? Tem o custo, né? Lógico que é um investimento. Quando a gente pensa em investimento, a gente realmente deixa as coisas mais leves. Mas era um investimento que eu precisava de uma programação, e naquele momento eu não tinha uma programação financeira para isso. Mas, né, eu sempre te carreguei isso comigo, meu pai sempre ensinou, né, que primeiro a gente decide, depois a gente vê como é que a gente vai fazer. Tá? Se a gente não põe o pé, as coisas não acontecem. Né? Elas não acontecem pelo medo, né, pelo receio, e isso bloqueia a gente. E quando a gente põe o pé, as coisas se desenrolam. Né? E eu já tinha uma experiência pregressa, né, com relação a esse tipo de decisão. Quando eu me formei logo, daqui a pouco eu dou continuidade a essa parte da neurovisão e como foi minha ida, mas só para dar um exemplo para vocês com relação à decisão, de quando a gente decide que algo vai dar certo, e que elas dão mesmo. Quando eu me formei, né, eu lembro que o meu orientador, né, de TCC, de monografia, na época ele me falou sobre um método, né, um método Perfetti, que é lá na Itália e tal. É um método que trabalha com reabilitação neurocognitiva. E ele falava muito sobre esse método. E eu me interessei, porque eu já falava a língua. Então, aí eu disse assim, o que será isso? Aí fui ler sobre, ele falava com muito esmero, né, sobre a técnica. E aí eu fui ler sobre e me interessei. Eu disse, depois que eu formar, seria interessante fazer algo assim diferente, né, para poder até dar uma bala assim na carreira e a gente ver o que a gente vai fazer. Aí eu mandei e-mail para eles lá na Itália para querer saber qual que era, né, qual era o investimento para aquele curso, né, que era o método Perfetti. E eles me responderam, né, com o valor de investimento. E era um valor que realmente fugia, né, da minha de uma recém-formada conseguir, né, custear a ida para a Itália e mais pagar aquele curso. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, eles me falaram esse valor, eu vou pedir desconto, né? Pedi desconto, mandei um e-mail pedindo desconto, falei que era recém-formada e eles não me responderam mais. Aí eu disse assim, sabe, todo dia 15 do mês eu vou repetir esse e-mail. Aí, todo dia 15 do mês, eu repeti o e-mail. Aí, um certo dia, depois de uns 4, 5 meses, mais ou menos, se eu não me engano, eles me responderam que eu fui contemplada com a bolsa. E eu só pagaria o valor de ISS, que é o valor de imposto, né, do país. Aí eu disse, minha mãe, consegui. Toda feliz, eu disse, e agora? Como é que vai para a Itália sem ter onde ficar, sem dinheiro? O único dinheiro que eu tinha guardado, né? Porque eu fui bolsista na faculdade que eu estudei, e aí eu trabalhava, e aí guardava, né, o valor. E aí eu disse, vamos fazer uma rifa. Minha mãe disse assim, vamos fazer uma rifa. E fizemos essa rifa, e aí guardamos o dinheiro, e aí eu disse assim, agora vamos comprar passagem. Quando eu olhei no mapa, a cidade, que era a cidade de Vicenza, que era do lado de Pádua, de uma cidadezinha também da Itália, próximo também a Veneza, morava uma amiga minha que eu tinha recebido ela em Salvador. E ela é italiana, ela fez um intercâmbio naquela época. E aí ela tinha ido para lá, entrei em contato com ela ainda via Orkut, ainda tinha Orkut, e eu entrei em contato com ela, perguntando, né, se tinha a possibilidade de encontrar algum lugar para eu ficar. Mentira, estava doida para ela me convidar para ficar na casa dela. E aí ela disse, Simone, é o seguinte, eu não estou na Itália. Eu disse, babou. Eu não estou na Itália, estou morando em Londres, ela trabalha com autismo e estava em Londres. Mas, aí eu esperei. Você pode ficar com meus pais. Aí eu disse, pronto, está resolvido. Vou para lá, que é Padova, pelo mapa era do lado, a cidadezinha do lado. Ele disse, dá para eu poder me virar e chegar no curso. E aí, resultado, ela foi lá, me recebeu, todos os pais bem idosos,
E eles moravam, assim, numa cidadezinha dentro de Pádua, mas era, assim, tipo campanha, que eles chamavam como se fosse interiorzinho, assim, mais distante. E aí aquele velhinho, o pai dela, tinha que me levar todo dia na estação do metrô, porque era um pouquinho distante e não conseguia chegar a pé. E aí ele me levava todo dia de manhã, e já era cedinho que ele me levava. Só que chegando lá, eu tinha que trocar de trem 3 vezes, até chegar naquela cidade. Lá na cidadezinha perto, trocava de trem 3 vezes e ainda subia para o alto da montanha, que era onde ficava, né, o Centro de Reabilitação Neurocognitiva, que foi para onde eu ia. E aí eu chegava todo dia atrasada na sala, né? Foi uma semana chegando atrasada. Italiano, eles são mais, assim, rigorosos, eles não toleram essa questão de chegar atrasado em sala e tal. E aí eu chegava na sala de aula, a professora olhava para minha cara e dizia assim, ela, na verdade, ela não dizia nada, ela começava a fazer perguntas de coisas que eu não tinha visto antes de começar a aula, né? Do caso que eu não tinha chegado. E aí, certo dia, final da semana, assim, almoçando, ela sentou do meu lado e fez assim, por que você chega atrasada? Aí eu expliquei para ela, porque o Ciozinho me leva, tal, eu não tenho coragem de falar para ele para acordar mais cedo para me levar. Ela, você aceita ficar na casa dos residentes de medicina? Porque aqui a gente tem a residência e lá tem um quarto que está sobrando, você pode ficar lá com eles, com os estudantes, e você não vai ter custo nenhum, porque a casa é bancada pelo centro. Aí eu disse, meu Deus. Aí liguei para minha mãe, toda feliz. E isso é só um exemplo, gente, para a gente ver o quanto que a decisão, ela muda todo o curso das coisas, né? Estou contando para vocês porque eu sempre gosto de contar, porque muitas vezes, assim, principalmente assim, no meio dessa pandemia, tanta gente ainda assim que parou o trabalho, né? Ou que não está trabalhando, não sei. E que a gente vê, às vezes, as oportunidades ali na nossa frente, e muitas vezes tem obstáculos que a gente faz com que seja tão grande, né? Porque os obstáculos, eles existem sempre, mas é a forma como a gente vê eles é que a nossa vida, às vezes, fica ou estagnada ou ela anda, né? E com a Neurovisão foi a mesma coisa. Então, eu decidi que eu ia, faltava 15 dias para começar, e fui, né, para São Paulo. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, foi trabalhar com visão, tá? E, assim, foi muito grandioso, né, para a minha vida. Foi, assim, um divisor de águas também para os meus pacientes, porque aquela falta que eu sentia, né, lá atrás, com relação a não trabalhar só com músculo, e as respostas, elas chegavam num efeito platô, onde a gente não tinha resultados, né, com a neurovisão, as coisas foram ficando mais claras, de verdade, né, para mim e para o paciente também. E a melhora sendo muito mais rápida também. Então, as respostas são rápidas e foi durante o processo, foi logo de início, porque você começa a estudar a neurovisão, você já consegue aplicar, né? Quando a gente realmente se interessa no aprendizado, né, e se empenha, né, para aprender tudo que o Lê passa, principalmente essa parte inicial, que é a parte onde o Lê passa muito, né? O Lê, o Vitor, a Marcinha, né? Eles passam muito com relação à via, eles batem muito na tecla, né, desse estudo, né, das vias, para a gente realmente deixar aquela coisa ali bem, né, fazendo parte de nós, porque a partir do momento que você entende, né, a neuroanatomia, a anatomia, fica muito mais fácil para tratar o seu paciente. Então, com a neurovisão foi assim para mim. Por exemplo, a neurovisão está em tudo que eu faço. Por exemplo, eu estou fazendo uma formação, eu estou aqui em Sorocaba, fazendo uma formação sobre crânio e assimetrias, e, assim, o quanto que é grandioso, né? Porque a gente consegue atrelar e trazer as nossas experiências. Hoje eu falei um monte, né, sobre isso, sobre a neurovisão. E as pessoas ficam muito encantadas, né? E olha que eu estou aqui em São Paulo, né? E as pessoas, algumas ainda nem sabem, né, o como realmente é importante a gente pensar na visão quando a gente fala em corpo, quando a gente fala em postura, quando a gente fala em tudo, né? O indivíduo, né, tudo começa na visão. Quando o indivíduo nasce, o primeiro sistema, né, junto com o respiratório, é o visual, né, que é acionado, né, quando a criança sai. Então é isso, gente. A neurovisão realmente trouxe para mim muita luz mesmo. E quando eu falo para mim, é porque eu, né, quando eu falo eu, não sou eu. Eu falo com relação à satisfação que eu tenho em atender meus pacientes e trazer resultado para eles. Não estou aqui para puxar saco do Leandro, nem de ninguém, né? Porque eu acho que o mais importante
é o nosso paciente. É a pessoa com a qual a gente constrói um laço que tem que ser de fidelidade e de verdade, né, para a gente trazer respostas. E é por isso que hoje eu tenho muito paciente que eu já dei alta, tenho paciente na lista de espera, né, para começar a reabilitação. Eu não tenho horário, gente, não tenho horário. Não tenho horário. Eu tenho criança, eu sou de pediatria, mas na neurovisão eu atendo adulto também. E realmente eu estou com lista de espera, estou com 3 pessoas na lista de espera esperando hora para eu atender neurovisão. Então a gente precisa de mais pessoas pelo Brasil, pelo mundo, fazendo isso, né? Trazendo realmente qualidade de vida, porque a visão ela traz qualidade de vida. Qualidade visual é qualidade de vida também. Então é isso, gente. Todo mundo aqui elogiando, porque essa história sempre é muito legal, porque aquilo que a gente sempre fala, né? E eu e a Simone, isso não é muito incomum acontecer, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se apaixona e acaba se apaixonando também pelas pessoas, né? E aí eu e a Simone, a gente acabou virando muito amigo. Quando a gente vai para Salvador, eu vou para Salvador, por exemplo, ao trabalho, beleza, a gente fala sobre trabalho. Quando já vai dar curso, e aí tem vezes que eu vou para Salvador todo ano, é um vício, Salvador. Eu já faço isso há 20 anos, a Simone sabe. E aí esse ano mesmo na pandemia, minha irmã não conhecia, a gente foi, eu falei: Simone, estou indo para Salvador, vou ficar 10 dias. E eu tô com a minha irmã, aí eu aviso, estou indo para Salvador a trabalho, a gente fala de trabalho. Estou indo a Salvador a passeio. Aí a Simone, a gente sai, passa o dia inteiro junto, ela passeia, a gente não fala nada de neurovisão. Então, assim, Nada. eu respeito muito meus amigos que se tornam que vêm da neurovisão, ex-alunos, que me respeitam assim, porque muitas vezes, né, ao longo da minha trajetória, na optometria aconteceu isso. Eu tinha vários amigos, mas na verdade eles só eram interesseiros, então só falavam de neurovisão. Hoje eu posso falar que o corpo docente que eu tenho são meus amigos, porque se a gente se encontrar e eu falar para elas, eu não quero falar de neurovisão, a gente não vai falar de neurovisão. Eu do Cielo, ela foi lá fazer estágio, teve um momento que a gente teve um momento junto, eu falei, não vamos falar de neurovisão. A gente não falou de neurovisão. E com a Simone é isso. Então isso mostra que o quanto que, como alguém falou aqui, deixa eu ver quem falou, a Lucila falou, essa energia linda das pessoas, que graças a Deus eu sou muito grato. Hoje uma amiga minha me perguntou, né, o que 2021 tinha deixado para mim, né, de mais importante, que ela queria postar lá. Alguns de vocês conhecem ela, a Tati, na época do Neurocoach, lembra da Tati, que falou sobre reiki, né? Ela queria que eu fizesse um depoimento para ela, e eu fiz. Aí eu falei assim, que num ano que quase eu morri, né? Tipo, que quase eu tive uma quase morte, né? Tipo, eu percebi, você perceber que você já tem tudo, eu já tenho tudo na vida, tudo que eu quero. A gente tem a ambição de querer mais, a gente corre atrás, a gente estuda para isso, né? Essa coisa do querer mais, mas assim, quando você percebe que você já tem tudo, você tem amigos, você tem família, você tem o trabalho, é muito legal. Isso é muito legal, você estar rodeado de pessoas que te fazem bem. A Simone é uma dessas pessoas e eu sou muito orgulhoso, não só da pessoa dela, que vocês conseguem perceber, né? Mas da profissional, que está sempre ali correndo atrás, né? Metendo o pé, como ela mesmo diz, né? E a gente é muito parecido nisso, porque também, se eu paro para contar minha história aqui, um dia, contei minha história para os estagiários lá, para o Almir e para a Cris, por cima, assim, a gente sempre foi assim também, já vendi o almoço e o jantar para poder pagar curso e comi e fui sustentado pela faxineira da clínica, com a marmita dela. E sem vergonha para falar isso, porque eram escolhas, né? Então muitas vezes a gente chega aqui, aquela velha história, né? As pessoas veem a gente brilhando, mas não vê o que a gente teve que brilhar, o que a gente teve que ilustrar, né? Porque é aquela história do sapateiro, né? A gente vê o sapateiro rico, mas não vê o sapato que ele teve que ilustrar, quanto sapato ele teve que brilhar. É mais ou menos isso, né? Então, eu acho que... Eu chamei a Simone para fazer... embora eu faleci, ela estava lá, né? Ela veio exatamente fazer esse paradoxo para vocês. A gente, o ano que vem, vai estar bastante junto, a gente vai fazer curso juntos. A Simone, ela trabalha com os neonatos,
Eu falo que ela é embaixadora da estimulação neurosensorial com os bebezico. E aí eu brinquei que a Marcinha são as rainhas dos bebês, né? E a Natália é a rainha da sucata agora. Já temos mais uma rainha no time. A gente é dado para ler esse título, né? A Natália vai... Eu tenho que conhecer essa galera aí. A gente tem que marcar todo mundo. Sim, ano que vem a gente vai ter que marcar. Ano que vem a gente vai fazer um encontro do High Institute. A gente vai fazer um curso junto. Tem as formações, né? Tem a RVP, TV Bio, Psicotrônica. Mas a gente tem que fazer um encontro sem ser de trabalho, né? Tem que ser um encontro... Também. A gente vai lá para casa da Natália, que tem lago lá para a gente nadar no lago. Mas eu te vi semana passada. Eu não venho em São Paulo sem ver você, né? Sempre assim. E eu também vou para Salvador sem te ver. Então, queria agradecer você. Alguém tem alguma pergunta? A Simone trabalha com os neonatos, ela faz um trabalho bem legal com estimulação neurosensorial. Em alguns cursos os cursos de estimulação neurosensorial, vocês olham ela lá, aparece ela falando da aula que a gente teve lá da Inspirar. E o ano que vem a gente vai trazer novidades aí nesse universo dos bebezículos, porque eu vou até anunciar aqui isso oficialmente, até para a gente não trabalhar tanto. Igual eu falei para vocês, a gente pode trabalhar menos e ganhar mais. E eu e a Denise, a gente optou por isso. O ano que vem a gente vai dar um tema para o High Institute, a gente só vai trabalhar o ano que vem inteiro. A gente vai ser meio que assim, 2022, né? 2022 vai ser o ano do bebê. A gente só vai trabalhar com o bebê. Vai ter curso de neurovisão? Sim. Já está com aberturas de inscrições para a próxima turma no dia 12 de dezembro de 2023. Quem perdeu essa turma agora, dançou. Todo dia tem gente me perguntando, e quando que sai a próxima turma de neurovisão? 12 de dezembro de 2023, se você for aprovado. Tudo bom? Porque o ano que vem eu só vou me dedicar a bebês. O ano inteiro. O Instagram, você fala assim, não, só fala de bebê. Só. Em 2023 eu vou falar de neurovisão. E assim vai. Eu vou escolher temas. Porque assim a minha cabeça fica mais... E vocês também não desfocam. Se vocês gostam de saber de neurovisão, vocês vão ficar aguentando bebê. Aí vocês ficam fazendo... Aí vai comprar os cursos lá que não é de bebê, que vai estar aberto. Esse curso de bebê. Então eu vou chamar a Simone bastante para dar curso, para a gente fazer cursos, Soninha... Pode marcar até aula prática, que eu amo. Chama os bebês para a gente atender lá com a massinha. Lembra daquela nossa aula lá com os bebês com a microcefalia? Lembra disso? Que maravilha! Maravilhoso. A Simone estava no segundo mês de aula. Vocês veem como ela se joga. Ela se joga de cabeça. E é isso, vocês têm que perder o medo. Deixa eu abrir aqui para todo mundo ver todo mundo. Obrigado, Simone. Obrigada a você. Eu adorei o seu history que você fez hoje do curso que você está fazendo lá, que você desenhou o crânio, a parte inferior do crânio lá. Adorei. Pois é, olha, e a neurovisão é sucesso, viu, gente? Hoje eu dei uma aula lá, praticamente. Na aula do curso, eu dei uma aula sobre sistema visual, falando de via, falando de Magno, Pavo, Carcel. Que é isso, gente? Eu quero brigar com a Simone. Eu amo você! Porque a Simone, ela publica todo mundo no Instagram e erra o meu nome e não me coloca. Eu só vejo que ela postou porque eu vou seguir o Leandro para meu povo. Ela não sabe quem sou eu e vem falar que me ama. Eu não sei qual é na hora, que é uma agonia. Eu não te acho, amigo. Olha, Vitor, ela tá te ignorando. Tudo bem. Ainda tem dito, @Vitor. É Victor. Victor. Então é por isso que eu não te encontro. Ele fica baiano como a letra.